O Sistema Nacional de Fomento entre a crise da Covid-19 e a retomada sustentável. Esse é o tema, então, da nossa próxima mesa redonda. E para debater esse assunto, nós contamos com ele que é membro sênior do The Brookings Institution, Otaviano Canuto. Também contamos com o presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles. Também com o diretor de governo do Banco do Brasil e primeiro vice-presidente da BDE, Enio Matias Ferreira. Também contamos com a participação do diretor de riscos e controle do Banco Sicoob e diretor da BDE, Rubens Rodrigues Filho, e do diretor-presidente da Fomento Paraná e diretor da BDE, Heraldo Alves das Neves. Para moderar essa conversa, o professor Otaviano Canuto, ao qual eu dou as boas-vindas. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui participando do fórum, e especialmente por estar com a função de moderar um painel com tão bons participantes que nós temos aqui, né? E discutindo um tema tão relevante. A Covid-19 nos trouxe uma catástrofe natural, cujas consequências se desdobraram em um intenso e profundo choque sobre a economia, passando pelas finanças. É uma crise sem precedentes, com impacto sobre mercados financeiros, sobre cadeias de produção e sobre as pessoas mais pobres, né? E isso acrescentou novos itens à agenda de transição no país, no mundo, que acabamos de ver na mesa redonda anterior. A atuação contracíclica do Sistema Nacional de Fomento, assim como a de seus pares internacionais, deixou claro o papel predominante cumprido pelas instituições financeiras de desenvolvimento para ajudar na recuperação. O Sistema Nacional de Fomento, conjunto de instituições, em geral estatais, que ofertam crédito de longo prazo, teve um crescimento de 41% em sua carteira de crédito com micro e pequenas empresas no ano passado, na comparação com 2019, atingindo 210 bilhões de reais. O Sistema Nacional de Fomento também tem uma contribuição a fazer, no sentido de que a recuperação ocorra com reforço da sustentabilidade, da inclusão e de modo participativo. E nós temos hoje aqui um grupo especial de pessoas para nos falar sobre isso. Temos Carlos Melles, presidente do Sebrae Nacional, Enio Matias Ferreira, diretor de governo do Banco do Brasil e primeiro vice-presidente da BDE, Rubens Rodrigues Filho, diretor de riscos e controles do Banco Sicoob, e Heraldo das Neves, presidente da Fomento Paraná. Pediria a eles que cada um, nessa sequência, nos fale sobre o tema por, no máximo, 10 minutos cada, para que haja algum tempo para interações. Convido para iniciar Carlos Melles, por favor. Muito obrigado, Canuto. Prazer em revê-lo, ainda que seja por aqui, Otaviano. Quero cumprimentar o nosso querido Sérgio Gusmão, o presidente Montezano, que fizeram a abertura desse encontro, a senhora Rebeca Grispan, que fez a primeira palestra, e o comendador Richard Martinez. O Remy, que também falou tão bem, Remy Rio, e a nossa moderadora Stephanie. Eu cumprimento a todos os companheiros que nós vamos ter a oportunidade de nos falarmos aqui, o Enio, o Rubens, o Heraldo, e com você. O Sebrae se sente feliz, honrado, e quer trazer aqui a sua contribuição num debate tão importante como esse, como nossos bancos de fomento. Nós temos a honra de a BDE participar do Conselho Deliberativo do Sebrae, e o Sérgio tem trazido com a sua equipe contribuições de alta relevância para nós. Infelizmente, né, o tempo, né, uma pandemia como uma guerra, né? E as guerras, como essa pandemia, ela mostra os limites, ela amplia os limites, ela fomenta o ganho por um lado e traz a miséria do outro lado. Então, nós estamos vivendo um momento em que, essa semana passada, com o ministro Paulo Guedes, com o presidente Bolsonaro, com a ministra Flávia, dizem, mas a arrecadação está crescendo, mas a miséria também está crescendo. Ou seja, estamos afastando cada vez mais da igualdade, estamos acentuando as desigualdades. E o papel que o Sebrae se coloca nesse momento, ou sempre se colocou,
e nós estamos com esse mantra, né, o Sebrae que o Brasil precisa, ele dá suporte a esses 7 milhões de micro e pequenos empresários e esses 12 milhões de micro e pequenos de microempreendedores individuais. É um país entusiasmado com o empreendedorismo. O brasileiro é um empreendedor nato, o que não quer dizer que é um gestor nato e que só o sonho de ser empreendedor se basta. Ele pode ser necessário, mas ele não é suficiente. O Sebrae, nessa crise, se colocou como deveria se colocar. Olha, estamos aqui à frente com você, ladeados, e começamos com tudo aquilo, né? Preservando a vida, ponto marco zero, depois tentando preservar os negócios da micro e pequena empresa, preservar o emprego, já que a micro e pequena empresa brasileira ela é que mais emprega, 75%, 80% da empregabilidade vem sempre por ela. Temos 30% do faturamento do PIB nacional e, bem colocado agora, na crise, o governo fez o seu papel relativamente bem feito. Olha, as medidas que o governo tomou, não só do auxílio emergencial, da medida do bem, da flexibilização do emprego, do trabalho, o Pronamp, a parte de financiamento, de apoio à micro e pequena empresa. E aí eu destacaria, por ser uma realidade clara para nós, o papel que o Sérgio Gusmão tem feito no BDMG, que é um novo BDMG, é um Banco de Minas Gerais de fomento novo, como o Montesano tem feito e como o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também tem feito uma demonstração de flexibilização, de democratização do acessibilidade ao crédito no Brasil, que nunca houve. Mas o Sebrae veio, então, fazer o Sebrae que o Brasil precisa, dizendo, olha, eu estou aqui ao seu lado, buscando o que nós fizemos. Primeiro, digitalizar o máximo possível. Associarmos a grandes plataformas, a grandes marketplaces, utilizando todas as ferramentas necessárias. Fazendo parcerias com o Facebook, com o WhatsApp, trazendo o máximo possível de complementariedade, de facilitação no sentido do acesso digital. Viemos também trazendo uma parceria sempre com os governos, de mostrar que a implementação de alguns programas, os braços e as pernas, seriam o Sebrae. E, nesse sentido, o Sebrae tem cumprido também um papel muito dinâmico, não só no fomento à digitalização, não só no fomento ao crédito, mas sobre o fomento também da educação empreendedora. Então, nesse sentido, o maior desafio que nós vivemos agora é dar suporte ao faturamento. Nós estamos acompanhando com pesquisas muito bem calibradas desde março do ano passado, com a Fundação Getúlio Vargas, com a Fundação Dom Cabral, com a Manaquei, enfim, com todos, fazendo uma análise, IBGE, das necessidades da micro e pequena empresa. Então, o que nós trazemos aqui agora, e que falamos a semana passada com o presidente, e tivemos um infortúnio do aspecto do orçamento, o orçamento não estando pronto, não estando sancionado, ele limitou muito essa ajuda, ou esse apoio, que 2020 foi ruim, mas 2021 está conseguindo ser pior, ou muito pior. Então, nós ficamos janeiro, fevereiro, março, e até agora abril, sem nenhuma, a não ser o auxílio que saiu o mês passado, ainda que a metade, mas saiu, e nós estamos aqui lutando muito para algumas coisas para a nossa reflexão. Como acentuou o faturamento, diminuiu em 60%, estão faturando 40% do que deveria, sem capital de giro. Uma situação, vamos dizer assim, angustiante. Estamos estudando com o governo não só as medidas, o Pronamp vindo permanente, a medida provisória do bem que já deveria ter saído, e estamos estudando, em cima do faturamento das micro e pequenas empresas, um relaxamento de pagamento, que o ministro Paulo Guedes já colocou de até 6 meses para alguns setores, mas nós estamos aprimorando isso com o Ministério da Economia, com o secretário Saxida e o Sebrae,
para fazer uma medida emergencial de socorro também à pequena empresa. Mas, como nosso tempo, e vamos deixar mais tempo para o debate, é importante dizer que, no ano passado, o Brasil bateu recordes de fomento à micro e pequena empresa. Isso muito em cima do BNDES, do BDMG, dos bancos de fomento, os bancos estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros bancos. Mas ainda é pouco. É preciso que se irrigue mais o setor da micro e pequena empresa para fazer face e fazer jus a jus ao desenvolvimento que ele promove ao país. Eu agradeço e estou aqui na parte de debates para a gente consolidar algumas posições daquelas que provoquei nesse sentido. Muito obrigado, Canuto. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado por dizer coisas tão substantivas em tão curto espaço de tempo. Deixe-me chamar agora o Enio. Por favor, Enio. Obrigado, professor Canuto. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Gostaria também de cumprimentar os participantes desse painel, ao presidente Carlos Melles, do SEBRAE, o meu amigo Rubens, do Bancob, e também a querida Janete. Ela está participando? Acredito que não, né? Canuto, não está ele participando. Eu, aqui da Fomento Paraná, tenho essa incumbência de preencher esse espaço em função da ausência dela. Ah, tá ótimo. Bom. Bom também te ver, meu amigo. Bom, para mim é uma satisfação a gente poder participar desse momento, né? Inicialmente, quero já parabenizar a BDE, na pessoa do nosso presidente Sérgio Gusmão, pela realização deste Fórum de Desenvolvimento, que se propõe a encontrar caminhos, e discutir para a agenda do desenvolvimento brasileiro. Atualmente, vivemos em um mundo em transformação e a pandemia acelerou ainda mais esse processo de mudança na sociedade, trazendo grandes desafios aí com amplitude mundial. Para superarmos todos esses desafios, fica ainda mais evidente, mais necessário os esforços para encontrarmos novas soluções, e o sistema produtivo precisa de nosso apoio para a retomada de suas atividades de forma gradativa e o mais rápido possível. E é nesse contexto que o Sistema Nacional de Fomento se insere, aliado aos governos em todas as esferas, federal, estadual, municipal, para implementarmos as políticas públicas que possibilitem ainda mais a retomada das atividades econômicas. Aqui no Banco do Brasil, a gente tem como propósito cuidar do que é valioso para as pessoas, e adotou diversas medidas, já foram adotadas, utilizadas para combater esses efeitos da pandemia. E nesse momento aqui eu gostaria de compartilhar alguns dessas ações adotadas, e eu vou fazer aqui rapidamente, projetar alguns slides aqui. Bom, dentro das ações implementadas pelo banco, eu queria destacar algumas, primeiramente no apoio com políticas públicas, onde o Banco do Brasil vem atuando fortemente aí, novamente em parceria, em especial com o Ministério da Economia, com o Ministério da Cidadania, o próprio SEBRAE também tem sido grandes parceiros, a gente tem conversado muito com o presidente Mendes, e aqui a gente destaca a atuação no auxílio emergencial, onde diretamente o Banco do Brasil já realizou mais de 11 bilhões de reais de créditos a seus clientes, com 9,5 milhões de lançamentos. Outra questão também muito importante foi o benefício emergencial proposto pelo próprio governo federal, onde o Banco do Brasil atua como agente financeiro, fazendo todo o operacional desses pagamentos e realizando créditos para aqueles que foram contemplados, em especial por terem tido o seu contrato de trabalho suspenso, sendo que foram pagos já 16,4 bilhões de reais em qualquer instituição financeira, onde tenha conta corrente ou escolha fazer o seu recebimento, de forma bem ágil, conversando muito fortemente com a própria FEBRABAN, para viabilizar um processo que se beneficie em todos. Foram mais de 20 milhões de pessoas beneficiadas, e também outro programa muito importante em que o Banco do Brasil foi a instituição financeira que operou, foi o Brasil Conta Comigo, juntamente com o Ministério da Saúde, fazendo o pagamento
de 491 mil bonificações para os profissionais de saúde que estão na linha de frente, e com isso foram realizados 336 milhões de reais sem nenhum problema, de forma bem ágil e transparente. Em relação à geração de emprego, conforme o próprio presidente Carlos Melles falou e citou, a gente sabe que as pequenas e microempresas e os próprios microempreendedores são responsáveis por aproximadamente 30% da riqueza do país, né? E temos o programa, o PRONAMP, que foi um grande desafio e um benefício muito grande para a sociedade, em que o Banco do Brasil teve a oportunidade de ser o agente, né, financeiro desse programa, sendo que ele atuou, primeiramente, fazendo pagamentos e operações diretas a seus clientes, as micro e pequenas empresas. Foi feito até o momento 17 bilhões de reais em desembolsos, totalizando 112 mil operações, e quando a gente verifica o Banco do Brasil no papel de agente financeiro, né, do Fundo Garantidor, ele opera aqui o Fundo Garantidor, sendo que administra 38 bilhões de reais, que são utilizados como garantia, junto a qualquer instituição financeira que aderiu ao programa, né, e foram realizadas até hoje mais de 500 mil operações. Já no PEAC Maquininhas, também, que é outro programa do governo federal, em parceria com o BNDES, o Banco do Brasil realizou o desembolso de 2,2 bilhões de reais, né, contemplando 76 mil clientes, totalizando aí 71% de todo o programa que foi realizado. Quando a gente observa também esses desafios, diversas soluções digitais foram implementadas, né, com o objetivo de atender a necessidade da população, e, em especial, fazer com que elas não precisem sair de casa. Tá? Aqui eu trago alguns destaques também de soluções criadas especificamente para essa situação, onde a gente contribuiu ali com o pagamento dos mesários. Foi uma parceria com os TRS, sendo que foram feitos mais de 1 milhão de pagamentos, né, para todos os beneficiários, sem necessidade de que os mesários procurassem o banco. Foi feito tudo de forma bem digital e transparente, sem nenhuma ocorrência de forma negativa. Com relação ao atendimento da central telefônica para os benefícios emergenciais, né, foi criada uma central específica para orientar os cidadãos que se beneficiaram desse programa, com quase 2 milhões de atendimento. Outra questão foi parcerias com os tribunais, onde o Banco do Brasil foi responsável, nesse período, por desembolso de 32 bilhões de reais em termos de alvarás digitais, equivalente a quase 2 milhões, né, de protocolos atendidos, ou seja, feito diretamente para os beneficiários, aquelas pessoas que estavam com alvará digital em litígio, né, em termos na justiça, e os pagamentos foram feitos diretamente em contas correntes identificadas por eles. Em termos do auxílio emergencial, diversas parcerias com estados e municípios foram realizadas, né, sendo que 96 mil beneficiários dessas parcerias com estados e municípios foram feito o pagamento. E, rapidamente, nós criamos também canais digitais com atendimento, que nós falamos de Fale com atendimento via WhatsApp, mesmo chat, contemplando aí 21 mil atendimentos por dia, o que é fundamental aí, é essencial para beneficiar essas pessoas. Em termos de prova de vida, que é uma preocupação, né, de todos nós, com as pessoas atendidas pelo INSS, rapidamente nós criamos também uma solução e implementamos biometria facial, a identificação também com prova de vida através da digital e inteligência artificial, ou seja, são diversas funcionalidades que a gente implementou rapidamente, né, que já contemplou aí 520 mil pessoas, para que essas pessoas não precisassem procurar ir até uma agência, um atendimento do Banco do Brasil para realizar sua prova de vida. Em termos de ações específicas para combate ao Covid, diversas foram implementadas, aqui a gente traz algumas, como doações diretas, né, por exemplo, a Fiocruz, tanto pelo Banco do Brasil quanto pelas empresas parceiras. A Fundação Banco do Brasil tem
trabalhado fortemente, né, com captação de recursos, fazendo doações diretas também com entidades parceiras aí, sem fins lucrativos, e de forma transparente, onde criou esse site coronavírus.fpb.com.org.br para fazer captações e também passar para a população toda as informações, né, transparentes que são necessárias para a prestação de contas. Financiamentos de importação específicas e estruturadas foram disponibilizadas e realizadas, e doações para a compra de alimentos e produtos de higiene e limpeza, tanto pelo Banco do Brasil quanto pelo conglomerado, também foram realizadas. Em termos de... Aqui eu trago um destaque da Fundação Banco do Brasil, saiu até na mídia, onde foi implementado um programa de compra de alimentos da produção de Cinturão Verde. Muito legal os resultados obtidos, ou seja, a Fundação, através dos recursos captados, está comprando, né, a produção do Cinturão Verde e doando para aquelas pessoas que mais necessitam. Sobre operações de crédito também, diversas linhas foram viabilizadas, né? A gente alterou o processo aqui, tornando mais ágil, mais rápido, e a gente destaca aqui o Programa de Eficiência Municipal, onde foram liberados, no ano passado, 268 milhões, e estamos destinando 3 bilhões de reais para esse programa, com ampliação do público-alvo de 500 municípios para 3 mil municípios, e também contemplando recursos diretos para a saúde e aquisição de alimentos. Bom, essa é a intenção, deixa eu tirar a apresentação aqui. Bom, professor, são diversas ações que foram implementadas pelo Banco do Brasil, e apenas citando alguns exemplos, né, em que o objetivo é o enfrentamento dos efeitos causados pela pandemia, e evidencia aqui o compromisso da instituição com a atividade produtiva e reforça a nossa atuação para a sustentabilidade da economia, né? A gente sabe do quanto é importante o Sistema Nacional de Fomento em seu papel no apoio creditício ao cidadão e às empresas. Eu acredito muito que a união de todos os esforços nossos, todos os participantes aqui, nossas instituições, certamente pode contribuir ainda mais para a retomada aí da economia e também das questões sociais, aí, do convívio social de toda a população brasileira, né? A gente sabe que juntos somos muito mais fortes e a gente pode fazer ainda mais. Ok? Eu fico à disposição, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos ter o Rubens agora. Por favor, Rubens. Obrigado, Otaviano. Cumprimento a todas e a todos que nos assistem. Meu caro Enio, Carlos, Heraldo, Otaviano, ressalto a importância das participações aqui do nosso presidente Sérgio, do Gustavo Montesano, trouxe importantes informações sobre os pilares do BNDES atualmente, assim como do Remy e da Stephanie. Parabéns, Enio e Carlos, pelas ações implementadas até agora. Eu vou aproveitar o tempo que tenho como representante do cooperativismo financeiro dentro do Sistema Brasileiro de Fomento, Sistema Nacional de Fomento, participante da BDE, e apresentar algumas informações sobre esse nosso sistema cooperativo financeiro, o que o Banco Central intitula como SNCC, Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Então, vou compartilhar também alguns slides a respeito do assunto, para dar uma ideia global de como que nós estamos compostos, né, dentro do Sistema Financeiro Nacional e dentro do Sistema Nacional de Fomento. Todos sabem que dentro do Sistema Nacional de Fomento e entre os integrantes da BDE, os sistemas cooperativos participantes são o Sicob, que eu represento aqui, o Sicredi e o sistema Cressol, né? São 3 importantes sistemas cooperativos, mas nós somos compostos de 9 sistemas, né? Além desses 3 participantes da BDE, temos a Unicred como participante dos sistemas de terceiro grau, ou terceiro nível, né? Que contam com singulares centrais de confederação. Temos alguns sistemas também importantes, Silos, Unicred, Crescis, Credcis, Secres e Secop,
e algumas cooperativas que não estão filiadas ainda a confederações. Os números globais desse sistema, nós somos 9 sistemas organizados, 847 cooperativas espalhadas por todos os estados brasileiros, 2 bancos cooperativos, dentre aqueles sistemas que apresentei, existe o Banco Sicredi e o Banco Sicobi, 12,7 milhões de cooperados, 6.480 agências espalhadas pelo Brasil, 2.787 municípios atendidos, sendo que 234 deles contam exclusivamente com cooperativas de crédito. Nossos ativos remontam a 448 bilhões, 200 bilhões de operações de crédito, 219 em depósitos, 63 bilhões em patrimônio líquido. Eu estou falando aqui dos números globais do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, que é composto por todos aqueles sistemas que apresentei no slide anterior. Também os grandes números, né? Tivemos nos últimos 5 anos uma evolução significativa em operações de crédito da ordem de 20%, enquanto a média de crescimento do sistema financeiro como um todo foi de 4,1%. Em ativos, crescemos 20% também, enquanto a média do sistema financeiro nos últimos 5 anos foi de 6,7%. Depósitos totais, 22%, contra 14% do sistema financeiro, e patrimônio líquido, 12%. Esses números são números do Banco Central, do IFData, uma base de informações sobre o sistema financeiro, e são também informações divulgadas pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na semana passada, por ocasião do lançamento da Agenda Institucional do Cooperativismo de 2021. Quanto ao Sicobi, né, que é um dos sistemas, tivemos crescimentos também na ordem, né, da média de todo o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Contamos hoje com quase 100 bilhões de reais em operações de crédito, 160 bilhões em ativos totais. Qual é o nosso posicionamento no ranking, né, do Sistema Financeiro Nacional? O Sicobi aparece como a 7ª instituição do sistema financeiro em operações de crédito, a 8ª em ativos totais, a 7ª em patrimônio líquido, 6ª em depósitos totais e a 2ª em número de pontos de atendimento, atrás apenas do Banco do Brasil. Essa participação no ranking, todos nós sabemos que existe uma grande concentração no sistema financeiro nacional, as 5 principais ou maiores instituições são detentoras de cerca de 80% das operações. Ser a 6ª, 7ª, 8ª instituição no ranking do sistema financeiro como um todo significa aí dividir uma fatia de em torno de 20%. O market share, né, 5,5% do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, 5,5% das operações estão nas cooperativas de crédito. 5,5% dos ativos, 7,5% do patrimônio, 5,6% dos depósitos e 25% dos pontos de atendimento. Temos uma estratégia de continuar ampliando os pontos de atendimento, né? A nossa missão, o nosso propósito principal é conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. E temos um amplo território ainda a ocupar, né, dentro do território nacional, no atendimento direto às nossas comunidades. Assim como o Enio informou, também participamos ativamente dos programas emergenciais lançados pelo governo, né, tanto o PESE, PRONAMP, PEAC, FAMP-SEBRAE, CGPE. Colocamos 5,5 bilhões nessa primeira tranche desses programas emergenciais. Estamos agora trabalhando, né, numa segunda tranche do PRONAMP, assim como todos os demais bancos, e, além disso, lançamos com recursos próprios cerca de 1 bilhão para atender também questões emergenciais relacionadas aos cooperados das cooperativas de crédito do Sicobi. Com relação à questão da sustentabilidade, o Instituto Sicobi lançou o relatório de impacto 2020 há poucos dias, e ali relaciona também
algumas informações com relação à participação na agenda de sustentabilidade, com relação ao social, ao ambiental. Eu ressalto aqui, nesse conjunto de informações, a atuação do sistema cooperativo de crédito com relação à educação financeira. Né? Na agenda de sustentabilidade do Banco Central, além da na agenda BC hashtag, além da questão de sustentabilidade, inclusão e educação, são também tem também participações importantes do cooperativismo de crédito. Existe um número muito significativo de pessoas foram alcançadas na Semana ENEF, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira do Ministério da Educação, e nós temos grande alegria, grande orgulho em participar ativamente nessa questão. Inclusão financeira e educação financeira e apoio ao desenvolvimento das comunidades é a essência do cooperativismo. Aqui alguns exemplos daquilo que fazemos presencialmente em todo o território nacional, levando programas de educação, programas de orientação financeira, as clínicas financeiras. E aqui ressalto também a nossa participação em termos internacionais, na Confederação Internacional de Bancos Populares, que tem sede lá em Bruxelas, na Bélgica, que agora em maio no próximo mês, o Brasil ocupará a presidência desta confederação, que é composta por 9 países, 11 sistemas e instituições, por exemplo, o DZ Bank na Alemanha, Sistema Desjardins na Bélgica, América do Sul temos Argentina, Chile e Brasil, Sistema Copeu, Cicred Cop, o Cicobi aqui no Brasil, e o Cicobi ocupará a presidência a partir do próximo ano, e programas como esse, né, que nós estamos apresentando aqui, de efetivo apoio à inclusão e à educação financeira, são compartilhados também com todas essas instituições, todos esses países, e nós temos grande alegria com relação a isso. Ainda no pilar sustentabilidade da Agenda ABC hashtag, eu ressalto as iniciativas recentes do Banco Central quanto à questão das políticas de responsabilidade social, ambiental e climática. O sistema cooperativo tem por princípio a atuação próxima junto à sociedade, a inclusão, a educação e também a preservação do meio ambiente, respeitando fortemente aquilo que define as questões regulatórias e as políticas que são colocadas e requisitadas pelo nosso regulador, o Banco Central. Eu só finalizo, então, incluindo que o sistema Cicobi hoje trabalha com 3 objetivos importantes dentro da sua agenda, muito focado na questão da emergência, observando as evoluções com relação ao sistema financeiro como um todo, que tem sido promovidos pelo Banco Central. A emergência sanitária, claro que nos traz um componente muito severo e cruel, ao tempo em que também nos permite tomar contato, ter contato e termos grandes evoluções em relação à produtividade, relacionamentos, políticas trabalhistas e vários outros pontos. Com isso, atuamos hoje em 3 principais objetivos: apoiar pessoas, especialmente micro e pequenas empresas e as comunidades em situação de contingência, através de produtos e serviços que auxiliem na superação sustentável de problemas econômicos e financeiros. Segundo, atuar em conjunto com as pessoas, micro e pequenas empresas e comunidades na revisão e ajustamento de processos, na inclusão e educação financeira, no empreendedorismo e no cooperativismo. Eu entendo que esse ponto está muito alinhado com um dos pilares apresentados pelo presidente Gustavo Montesano, que é o pilar da fábrica de projetos. Projetos que tragam inteligência, tragam ações efetivas de apoio na revisão
dos processos operacionais das empresas e nas comunidades. E, por fim, como terceiro ponto, preparar as instituições do sistema Sicoob para as exigências e oportunidades trazidas pelas transformações em andamento. Open Banking, pagamentos instantâneos, transformação digital, que certamente já estão promovendo e ainda promoverão grandes transformações nas relações sociais, econômicas, financeiras, é claro, tendo como balizador sempre os fundamentos do desenvolvimento sustentável. Era isso, Otaviano, agradeço. Maravilha. Ótimo, Rubens. Vamos, então, agora ter o Heraldo. Por favor, Heraldo. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Quero fazer aqui uma saudação muito especial ao nosso professor, referência para nós brasileiros, professor Dr. Otaviano Canuto, que é o moderador dessa nossa mesa. Quero saudar também nosso presidente do SEBRAE Nacional, presidente Carlos Melles, ressaltando a importância do SEBRAE, principalmente para manter, expandir negócios, e também agora, por ocasião da pandemia. Instituição também, presidente, que eu tive o privilégio de servir por 6 anos como membro, representando a BDE no Conselho Fiscal. Quero saudar meus pares, meus companheiros de diretoria, Rubens Rodrigo Rodrigues Filho, do Sicoob, nosso vice-presidente também, o Enio Matias Ferreira, e quero fazer também uma saudação, e saudando nosso presidente Sérgio Guzmão, saúdo também todos os painelistas e conferencistas desse importante Fórum de Desenvolvimento versão 2021. Vou compartilhar uma apresentação, por favor, se puderem colocar à disposição dos... Então, falar um pouquinho sobre o case de Fomento Paraná, em referência principalmente à nossa contribuição agora durante a pandemia. A Fomento Paraná é uma instituição financeira, parte do Sistema Nacional de Fomento. Ela completou em 2020 21 anos, né? E diria assim que nesses 21 anos o maior desafio da nossa existência foi, sem dúvida nenhuma, ajudar a minorar o efeito da pandemia na atividade econômica. Completamos 21 anos no dia 8 de novembro de 2020. A Fomento Paraná, como as demais instituições do Sistema Nacional de Fomento, né, tem como missão ajudar, contribuir, promover na promoção do desenvolvimento econômico sustentável. Dando uma rápida também contextualização, para quem conhece ou não conhece, a Fomento opera basicamente com recursos próprios, recursos intermediários, e faz gestão de alguns fundos importantes para o desenvolvimento ou manutenção da nossa base produtiva aqui no Paraná. Nós fazemos gestão do Fundo de Desenvolvimento Econômico, que foi um instrumento importante de desenvolvimento da infraestrutura e também da vinda de setores importantes, como o setor industrial aqui para o estado do Paraná, ajudou muito, contribuiu muito com o evento de distribuição em todo o território das cidades industriais. Hoje é um instrumento basicamente de equalização de crédito, que a Fomento Paraná vem se utilizando. Também fazemos gestão do Fundo de Aval Rural, Fundo de Equalização de Microcrédito, que também é um instrumento importante para deixar as linhas de microcrédito em condições compatíveis, principalmente agora, durante a pandemia. Fazemos gestão também do nosso Fundo Garantidor de PPPs aqui do nosso estado. Fazemos gestão também do Fundo de Aval Garantidor. Esse Fundo de Aval Garantidor é um dos fundos, consequência do Estatuto Estadual dedicado à micro e pequena empresa, uma atividade, um programa com bastante contribuição também do nosso SEBRAE, principalmente o SEBRAE aqui do Paraná, e fazemos a recuperação de carteira do antigo Banestado, antigo Banco Comercial e de Desenvolvimento aqui do nosso estado. A Fomento, ela basicamente atua em duas frentes, financiando as prefeituras, essa a nossa principal carteira hoje em atividade dentro da Fomento Paraná, basicamente levando financiamento desde pavimentação de vias urbanas, passando por máquinas e equipamentos de toda ordem e construção e edificação de equipamentos públicos. Por favor. E também temos a nossa atuação, uma atuação mais recente, a partir de 2010, que a Fomento Paraná começou a priorizar essa atenção ao setor privado. Basicamente, a gente oferece
em torno de 12 linhas de crédito disponíveis ao setor privado, passando por microcrédito até linhas mais estruturadas e, por último, a linha que nós colocamos em funcionamento no início do ano passado, que é o Fomento Turismo. Nossa atuação é basicamente a partir de parcerias, tanto na carteira pública como na carteira privada. A carteira pública, nós temos uma parceria importante com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e o nosso Serviço Social Autônomo Paraná Cidades, que é uma entidade importante no sentido de estruturar, deixar projetos de investimento em infraestrutura em condições da Fomento Paraná financiar. E no setor privado, nós atuamos basicamente em parcerias com prefeituras do nosso estado. Nosso estado tem 399 municípios, estamos presentes em mais de 240 municípios, com uma rede perto de 300 agentes de créditos disponíveis em todo o nosso território. E também contamos com parcerias a partir de correspondentes de crédito, principalmente a partir de ações desempenhadas, intermediadas com as associações comerciais e industriais aqui do Paraná. Vamos adiante. Falando um pouquinho, dada essa contextualização rápida, um pouquinho da nossa atuação por ocasião da pandemia. Nós hoje temos um programa de atenção a municípios e empresas em situação de calamidade e emergência, a partir de uma lei sancionada em abril do ano passado, a lei número 2164/2020. Essa lei dá condição da Fomento Paraná, sempre quando ocorrer situação de emergência, calamidade nos nossos municípios, nós poderemos entrar sem muita burocracia, oferecendo moratória, suspensão de pagamentos de parcelas de empréstimo ou de financiamento também. Então, é uma lei que dá agora a Fomento Paraná uma condição de atuação permanente e rápida quando ocorrer essas situações que nós estamos vivendo agora. Basicamente, nossa atuação em relação à pandemia foi de postergar, suspender todos os pagamentos de todos os nossos clientes. Na ocasião da pandemia, logo no início, nós tínhamos mais ou menos 16 mil clientes ativos. Então, uma primeira iniciativa nossa foi colocar à disposição ao nosso público a possibilidade de suspenderem, renegociarem suas operações de empréstimos ou de financiamento aqui da Fomento Paraná. Só volta um pouquinho, por favor, Luciano. Nós estimamos o ano passado, envolvendo também a parte de colocarmos novas linhas de crédito em condições, em termos de prazo e também em termos de juros diferentes, algo em torno de 540 milhões, é o que projetamos no início da pandemia. Para fazer frente às postergações e também as linhas com condições reformadas em termos de juros e de prazo, e também novas linhas que a gente colocou à disposição, basicamente para minorar o efeito da pandemia, focado no micro, no MEI e também nos informais, foram recursos nossos com desenvolvimento econômico. Tivemos aportes adicionais do Tesouro do nosso Estado do Paraná, graças também à nossa boa condição fiscal, recursos da Fomento Paraná, BRDE e também captamos em parceria com o BNDES. Então, basicamente, a nossa fonte de recursos está aqui colocada, por favor. Em termos de setor privado, o que nós oferecemos logo quando a pandemia se iniciou? Oferecemos, como eu já me referi, suspensão de pagamentos de parcelas de amortização ou de amortização de empréstimos ou de financiamento. Num primeiro momento, oferecemos suspensão de pagamento no período de abril até agosto, né, isso de 2020, com possibilidades de renegociação com carência até 24 meses e 84 meses de amortização, conforme a linha e conforme a fonte de recursos dessas linhas. Em relação à nossa carteira principal, que é a carteira que nós temos com os nossos municípios, também oferecemos, logo no início da pandemia, uma suspensão do pagamento de parcelas por 180 dias. Adicionalmente, depois oferecemos até dezembro do ano passado a suspensão desses pagamentos em função da Lei Complementar à Constituição número 173 de 2020 do governo federal, além da suspensão de cobrança de taxas de reserva de crédito.
basicamente em torno de linhas de financiamento do setor privado. Nós oferecemos linha, isso foi um pedido do nosso governador, Carlos Massa Ratinho Júnior, linhas para atender o pequenininho, como ele mesmo se refere, em atenção ao empreendedor informal, ao empreendedor MEI ou à microempresa. Esse foi o nosso principal foco. Oferecemos, então, linhas de R$ 1.500 até R$ 200 mil. Acima de R$ 200 mil, uma parceria que nós fizemos aqui com o BRDE, esse direcionamento desses pedidos de crédito a gente transferiu para o BRDE. Por que nós colocamos essa limitação? Nós temos limites com os nossos principais parceiros que ofertam recursos, BNDES principalmente, mas também com o próprio BRDE. A nossa expectativa era diluir o máximo possível os limites e as nossas disponibilidades de recursos para fazer frente às linhas demandadas pela atividade econômica aqui do Paraná. Então, basicamente, oferecemos linhas em condições bastante facilitadas, em termos de juros e também em termos de prazo. Nós, basicamente, em termos de juros, para as linhas até R$ 6 mil, nós definimos uma condição pré-fixada de TJLP como preço da operação de crédito, com carência até 12 meses, foi o que a gente ofereceu para atender a micro e pequena empresa, com ênfase no informal e no MEI também. Também oferecemos uma linha para manutenção de salários e manutenção de emprego, que foi de 20 mil a 200 mil reais. Basicamente, então, foi esse nosso escopo em relação às novas linhas de crédito ou linhas que a gente acabou reformando as condições em termos de juros. Rapidamente, um pouco da nossa agenda de... Iniciamos lançando o pacote de medidas econômicas a partir do chamado do nosso governador. Nós colocamos a nossa plataforma à disposição em 27 de março do ano passado, houve um boom extraordinário de pedidos de crédito. Numa primeira semana, a gente já teve mais de 15 mil pedidos de crédito registrados na nossa plataforma. Houve, como eu já sugeri, essa sanção da Lei Paraná Recupera, que deu a condição de nós entrarmos também com moratória ou suspensão de pagamentos de linhas de financiamento. Vencemos todo o aparato normativo no início de abril, começamos paulatinamente a colocar à disposição do nosso tomador aqui no Estado, priorizando, como eu já disse, o informal e o pequeno, colocando a linha até 6 mil à disposição no início de abril, e sucessivamente fomos colocando as linhas com valores maiores. Dia 21 de maio, em maio do ano passado, iniciamos o funcionamento do Fundo de Aval Garantidor, que é o fundo como consequência do Estatuto aqui estadual da microempresa, para garantir as operações do Fungetur, principalmente porque o Fungetur não permite, o Ministério do Turismo não permite a garantia FGI, por exemplo, como garantia, instrumento de garantia às linhas turismo. Então, colocamos em funcionamento o Fundo de Aval Garantidor para fazer frente às demandas do segmento turístico. Nos habilitamos ao FGI-PEAC, como todas as instituições financeiras, parte do Sistema Nacional de Fomento, adquirimos novas cotas no BNDES FGI, integramos nossa plataforma com a plataforma da Junta Comercial para dar celeridade também ao cadastro de pedidos de operação de crédito, colocamos em funcionamento uma linha dedicada ao setor de transportes, daquele proprietário de van que faz o transporte escolar, transporte turísticos, de empregados às empresas. A gente colocou à disposição essa linha também para tentar minorar o efeito da pandemia nessas atividades. Fizemos novas aquisições da FGI, assinamos convênio também com o FAMP, SEBRAE, instrumento importante de garantia. Em setembro, a gente acabou finalizando essa linha até R$ 6 mil pelo volume de demanda. Em relação ainda à nossa agenda, nós tivemos que, para fazer frente aos pedidos gigantescos de operações de crédito, que nos adaptar. Nós aproveitamos a lei que foi sancionada, a lei do Pronamp, que tinha uma previsão de possibilidade de adequar as esteiras para processar microcrédito, parte do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, a condição
de descartar o atendimento presencial a partir da autorização legislativa. Nós colocamos, a partir daí, a nossa plataforma também em funcionamento para processar os pedidos de crédito e liberar pedidos de crédito totalmente digital. Tivemos que fazer isso num espaço muito curto de tempo também. Como nossa atuação é basicamente em parceria, quando iniciou a pandemia, como todas as atividades econômicas, os nossos parceiros também acataram as medidas de isolamento, não se colocaram no primeiro momento à disposição para nos ajudar a processar. Entramos sensibilizando os parceiros para que eles nos auxiliassem no cadastramento, processamento, deixando a atividade de liberação dos recursos basicamente aqui conosco, né? Da mesma forma, nós tivemos que fazer um grande movimento aqui interno de realocação dos nossos quadros para nos auxiliar a processar essas operações de crédito, que totalizou, encaminhando aqui para o final, que totalizou 61 mil pedidos de créditos recebidos no ano passado. Conseguimos processar cerca de 30.227 contratos. Isso deu uma dimensão financeira de algo em torno de 330 milhões de reais. Somando com as operações do setor público, nós conseguimos fechar o ano passado com quase 600 milhões de novas operações aqui da Fomento Paraná. Infelizmente, nós tivemos que recusar por N situações, mas principalmente restrições cadastrais e problema no Banco Central, algo em torno de 31.500 operações de crédito. O ano passado, somado esses recursos que nós colocamos na economia a partir de novas operações de crédito, e mais também nosso trabalho de reter recursos a partir de moratória, suspensão de pagamento, algo em torno de 800 milhões de reais nós colocamos ou conseguimos manter na nossa economia. Para nós, para o nosso porte, para a nossa dimensão, é um volume de recursos extraordinários que nós colocamos dentro aqui do nosso estado do Paraná. Basicamente, meu tempo aqui, o pessoal aqui, para facilitar para vocês. Obrigado, presidente Sérgio, pela oportunidade da gente representar aqui as agências de fomento, parte do Sistema Nacional de Fomento. Um abraço. Obrigado, Heraldo. Obrigado a vocês, todos vocês quatro, pelas excelentes apresentações que nós tivemos aqui. Olha, a crise da Covid-19, ela se abateu na nossa região, nessa parte do mundo, de uma maneira, pelo menos no ano passado, mais intensa do que nos demais lugares. Mas algo também chamou muito a atenção, foi o fato de que o Brasil, enquanto ali na primeira metade do ano, as projeções do que se passaria no nosso país eram terríveis, né? Eu moro aqui em Washington, eu acompanho de perto o trabalho nas instituições Fundo Monetário e Banco Mundial, onde eu trabalhei por 15 anos, e as perspectivas de evolução do PIB nosso o ano passado, por exemplo, em algum momento, na primeira metade do ano, estavam em uma queda do PIB de menos 9%, menos 8% e assim por diante. E, no entanto, diferentemente de outros países da região, nós acabamos tendo uma queda do PIB de 4,1%, que surpreendeu aqueles que esperavam, como eu disse, nessas instituições, uma queda mais profunda. E a explicação central para isso, para essa, digamos assim, surpresa positiva, foi a resposta em termos de políticas de achatamento da recessão que foram implementadas no país, inclusive no lado financeiro, né? Dentro dos limites de espaço fiscal em que o país está obrigado a operar por algum tempo, e foi impressionante como se conseguiu, mesmo assim, oferecer uma resposta tanto fiscal como financeira. E a parte da explicação desse enigma, dessa surpresa positiva, estava bem clara nas 4 apresentações que nós tivemos hoje.
A resposta em termos de provisão de ação mitigando o efeito da crise, inclusive se dando, primeiro, eu quero realçar a complementariedade, chama muita atenção a sinergia entre as diversas ações, entre o que o SEBRAE está fazendo em termos de suporte à digitalização e a operação das linhas de crédito do Banco do Brasil. Chamou também a atenção, evidentemente, a interação e a cooperação e o trabalho conjunto do Fomento Paraná com o BRDE, com o BNDES, assim como também os pontos postos pelo Rubens, não é? É impressionante. Aliás, essa é uma característica que nos favorece, que é a capilaridade, é uma capilaridade de bancos oficiais e a capilaridade realçada pelo Rubens, através do cooperativismo. Isso faz uma diferença enorme do nosso país em relação a muitos outros com os quais eu trabalhei ao longo por 15 anos. Esse é algo a ser realçado e conservado e ampliado. E ainda chamaria atenção para o fato de que esse suporte anticrise, ele se deu, conforme a gente viu em vários exemplos, com uma orientação para inclusão social, né, educação financeira e sustentabilidade. Né? Nós estamos apertados, mas eu gostaria nas suas observações finais, parceiros do painel, vocês comentassem sobre duas coisas, na medida do possível, dada a restrição do tempo. Uma, os analistas têm observado a digitalização crescente de processos produtivos como uma espécie de cicatriz da Covid. Né? Sempre aparece por aí, por conta, evidentemente, dos riscos que a corrida pela digitalização vai colocar em termos não apenas de concentração nas estruturas do mercado, mas também por exclusão daqueles que não estiverem capacitados a acompanhar a mudança. E é por isso mesmo que eu presumi, eu vi na fala do Carlos, na verdade, uma utilização, uma abordagem da digitalização como oportunidade, porque justamente, dada o potencial de aumento de produtividade, o trabalho do SEBRAE, inclusive em combinação com as soluções digitais do Banco do Brasil e com o suporte e com a extensão por vocês dois, pelo Sicob e eventualmente Fomento Paraná, isso também dá uma oportunidade, na verdade, de fazer da cicatriz uma fonte de aumento de produtividade e de reforço de pequenas e médias empresas. Né? Então, na medida do possível, eu queria que vocês pudessem comentar um pouco mais sobre isso. Digitalização, é claro, combinada com educação financeira. E o segundo ponto, na medida do possível, gostaria de ouvir vocês, é o seguinte, o Carlos fez um clamor, fez uma observação bastante substanciada da relevância de se tentar estender programas como o BEM, como o benefício emergencial, ou seja, para além da renovação do auxílio emergencial, mesmo que em menor escala, cabe, digamos assim, estender um pouco mais também as outras medidas de suporte às empresas que estiveram subjacentes, justamente, como eu disse, à resposta menos catastrófica do Brasil, da economia brasileira à crise. Quero chamar a atenção como os números de falência empresarial e de inadimplência acabaram se mostrando bem menos dramáticos do que aquilo que se esperava no começo do ano passado. Então, portanto, gostaria de ouvir vocês sobre todas as propostas e quais são, digamos assim, é claro que nós estamos num processo político mas que tem como luz da fim do túnel, de certa maneira, provavelmente, a extensão desses programas.
eu gostaria que, se vocês, com seus pontos finais, mencionassem suas opiniões e o que vocês acham disso que estou dizendo. Mas, antes de tudo, muito obrigado pelas apresentações tão sinergéticas e tão cheias de conteúdo importante. Começando pela ordem, pelo Carlos. Eu queria agradecer muito o Enio, ao Rubens, né, ao Heraldo, essa parceria de estarmos juntos e com tanta sinergia, como você disse, bem focado e as coisas numa resultante positivada. Eu também confesso para você que a gente achava que a coisa fosse pior, o resultado da pandemia, sobre o aspecto financeiro, fiscal, econômico. O Brasil acabou com essas ajudas permeando e ajudou muito, sobretudo, o setor de baixo. As pesquisas mostraram que o setor da construção, o setor de pet shop, alguns setores cresceram, e, sobretudo, os de maior inovação. Mas, permeando aquilo que você colocou, nós percebemos que ou digitaliza ou digitaliza. Ou faz ou faz. Nós fizemos protocolos de saída, nós fizemos tudo que podíamos fazer. E muito interessante, até no crédito orientado, a digitalização veio para ficar, porque nós diminuímos muito o risco da oferta do crédito, e esses parceiros aí sabem disso. Nós passamos a quase que tutelar um pouco aquele planejamento, e aqueles que foram levados o pedido de crédito com a análise, com o planejamento do Sebrae, praticamente foi uma aceitação de 1 para 5, 1 para 4, ou seja, aceitava-se muito mais quando tinha uma razoabilidade do porquê e da aplicação do recurso. Então, o digital não tem saída. Nós ficamos o ano de 2019 sem saber de pandemia, fazendo o Sebrae em rede, fazendo o Sebrae que o Brasil precisa, e nós vimos que o Sebrae que o Brasil precisava era esse, nós estamos atentos à digitalização necessária, não só com pandemia, mas era sem pandemia também. Ou seja, então esse veio para ficar. Os cursos com o WhatsApp têm sido um sucesso, as parcerias com o WhatsApp, com o Facebook, a inserção de grandes plataformas, como fizemos com a Magazine Luiza, estamos estudando outras, como a Amazon, Mercado Livre. Você inclui a micro e pequena empresa numa forma espetacular, rápida, fácil, e isso traz uma grande vantagem. E que nos mostrou também a digitalização permitiu uma adaptação muito mais forte do micro e pequeno empresário em produtos, em processos, em interatividade com o cliente, em fidelização com o cliente. Foi uma reinvenção, foi uma mágica nesse sentido. E que a pessoa só tinha em mãos o que todo brasileiro tem, o mundo tem, o celular, e os aplicativos fizeram com que essas coisas realmente andassem. Muito bem. Dado isso tudo que nós falamos, a gente sabe que o governo não tem fôlego, e dado ao teto fiscal, de repetir as medidas que foram feitas, que é consenso geral que o governo fez bem feito. Foi no limite de máxima, que a gente achava que nem iria nessa forma. Você imagina que o auxílio começou lá com 200, o Congresso elevou para 600, e o que foi? A medida provisória do bem, não vou ser repetitivo. Mas eu queria dizer a vocês que tem duas coisas boas que nós estamos avaliando metricamente, calibradamente. As pesquisas estão mostrando, e nós fizemos um uso agora, que no final de maio nós vamos ter todos os brasileiros acima de 60 anos e os setores de serviço, sobretudo de saúde, vacinados. No final de junho, nós deveremos ter todo mundo acima de 40 anos. A vacinação é a grande saída, é o melhor remédio para o Brasil, é o melhor antídoto para tudo, emprego, fiscal, papapi, papó, é a vacinação. E nós estamos chegando aí com uma perspectiva de ter uma retomada em outubro bem substancial. E essa retomada vai nos aliviar muito, bastante.
E é nesse sentido que o Sebrae está trabalhando e oferecendo ao governo essa calibragem, que quanto mais avançarmos na vacina, nós também avançamos na recuperação fiscal, especialmente no faturamento da pequena empresa, o que é saudável e é alegria para nós todos. Enfim, nada mal que sempre dure e bem que nunca acabe, mas a gente está aprendendo a conviver. E esses dias nós estamos, não só com o Zé Roberto Afonso e seus colegas, Zé Roberto Mendonça de Barros, Dom Cabral, nós estamos trabalhando com esse time todo, e o que a gente está esperando é que, a partir de, e eu não quero me estender mais, agosto, provavelmente vai haver um desrepresamento. A economia pode crescer e nós podemos estar surpresos aí com um PIB de 5% nesse período aí dos últimos 2 trimestres, de 5% até 7%, o que a China demonstrou agora. Você nunca ouviu falar de crescer 23%. Pode ser que a gente tenha essa boa notícia também aqui no Brasil. Mas eu agora me despeço e cumprimento especialmente a esse jovem que eu admiro muito, o Sérgio Guzmão, e a todos que organizaram esse seminário tão importante. E o Sebrae, junto com a BDE, que nós estamos no mesmo time, eu gostaria muito de retratar isso num livreto, num folheto, que desse a todos nós a oportunidade, eletronicamente e materialmente, de tê-lo. Um abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Enio, por favor. Obrigado, professor. Eu vou ser bem rápido aqui, até em função do benefício do tempo. Bom, em relação ao primeiro questionamento, né, proposta aí sobre digitalização crescente, né, ela é realmente uma realidade, né, a gente observa que a satisfação do cliente é muito maior quando envolve processos digitalizados, tá? Principalmente comparado em relação a outros processos. Existe uma grande demanda para que aqueles processos que não estão em plena digitalização, elas tenham aprimoramentos, tá? E a gente faz aqui pesquisas constantes de satisfação do cliente e utiliza também o indicador NPS, né? E é nítido quando a gente compara esses dois processos. Para você ter uma ideia, em termos de transações, o banco hoje, 46,5%, 86,5%, elas são feitas de processos totalmente digitalizados. Em termos de clientes novos digitais, o crescimento no último ano foi de 78%, tá? Já nativos digitais, clientes nativos digitais, sendo que mais de 5 milhões de clientes do banco, elas se comportam e nasceram totalmente digital, sem nenhum processo manual ou analógico, vamos dizer assim. Então, a realidade, nós precisamos, sim, digitalizar cada vez mais, e o grande desafio é adequar a necessidade do cliente para aquele momento, né? Eles pedem muito que tenha todo digital, mas, obviamente, existem clientes que não têm essa habilidade, a gente precisa, sim, respeitar o momento e de como fazer essas transações com segurança. Só para destacar aí que o Pix ele vem ressaltando ainda mais e reafirmando mais ainda esse ambiente, né? E que a gente precisa, sim, seguir novamente, dependendo de cada cliente, da necessidade dele. Com relação ao segundo tema, que é sobre estender o programa, né, políticas públicas, o Banco do Brasil está inteiramente à disposição, especificamente sobre BEM e sobre o PRONAMP, a gente tem participado diretamente com o governo federal, aí o presidente Carlos Médici também tem acompanhado fortemente todas essas discussões, e o Congresso Nacional também, e o papel do banco é como agente financeiro, apoiando, disponibilizando agilidade, soluções modernas e fazendo uma gestão desses recursos de forma que todos a sociedade brasileira possa se beneficiar. Então, nosso papel com informações estão priorizadas todas as ações aqui, com a tecnologia totalmente voltada para esses programas e apoiamos incondicionalmente todas as decisões que vierem nesse sentido, ok? Já terminando aqui, eu quero agradecer muito a oportunidade de participar, ressalto e reafirmo aqui a contribuição do Banco do Brasil, que está inteiramente à disposição, e cumprimento aí novamente todos os participantes, a quem nos está assistindo, em especial aí um abraço para o nosso presidente Guzmão, e também a toda a equipe da BDE.
Tá? Fantástico aí toda a organização, eu tenho acompanhado de perto. Muito obrigado aí, parabéns para vocês. Tá bom? Professor, um forte abraço e uma satisfação estar participando aqui com o senhor. Obrigado, Enio. Prazer meu. Rubens, por favor. Obrigado, professor. Sendo bem objetivo, primeiro ponto com relação à digitalização. Para mim, digitalização é solução, não é problema. A digitalização é necessária. Ela apoia a inclusão social e apoia a educação financeira. Nós vivemos isso diariamente no cooperativismo. Atingimos milhões de pessoas com relação a esses programas educacionais por conta da digitalização. Como o Enio comentou, hoje quase 90% das transações financeiras nos bancos são realizadas através dos meios digitais, né, dos dispositivos. Qualquer criança hoje sabe lidar com isso. E eu tenho certeza que com inteligência, com programas bem definidos, como ressaltou o BNDES, nós faremos com que a necessidade de dispositivos ou de ferramentas vá até a camada mais baixa da população. Isso vai trazer prosperidade, progresso, produtividade. Quanto à questão de programas de auxílio emergencial, eu citei como um dos objetivos que estão na nossa agenda do Sicoob hoje, a questão do apoio em situação de contingência. Isso ainda existe, né? Nós estamos vivendo isso atualmente. Mas eu sou um gestor de riscos, né? E por ser um gestor de riscos, tem que ser otimista, mas prudente. Sei que temos problemas com relação a questões macroeconômicas e teremos problemas com relação à inadimplência mais para frente. Mas não acredito em década perdida, acredito em década ganha. Tenho certeza que esses dois componentes, que são os benefícios, né, que toda essa situação antecipou e que nós não explorávamos, não enxergávamos, em contrapartida com a ação do Banco Central de modernização do sistema, de maior competitividade, nós seremos capazes de fazer da próxima década uma década ganha, não perdida. Obrigado a todos, foi um prazer. Obrigado, Rubens. Muito bom, excelente. E, Haroldo? Obrigado, professor. Em relação a esse primeiro tópico, que é a digitalização, sempre esteve no plano da Fomento do Paraná processar a sua finalidade em ambiente digital e o máximo possível em ambiente digital. Mas veio a pandemia, né? A pandemia ela trouxe a necessidade da gente processar operações de crédito sem qualquer contato físico. Isso, sem dúvida nenhuma, acelerou essa que era uma meta, talvez assim, um pouco distante, né, de atendimento aqui da nossa empresa. A Fomento Paraná ela tem uma rede extraordinária, como a gente já sugeriu, mais de 250 pontos de atendimento, e nós estávamos num mix de tratamentos das nossas operações de crédito, modelo físico e modelo já digital. Como eu já disse, colocamos os nossos analistas da área de tecnologia junto com os usuários aqui internos, né, em desenvolver essa esteira, né, por ocasião dos isolamentos, não tivemos como fugir disso, né? E eu diria, sim, que isso, claro, como já sugerido pelos outros painelistas, né, é um ganho extraordinário que houve, né, durante o evento pandemia, mas deve permanecer como um legado importante. Saindo a pandemia, nós temos que voltar a trabalhar nossos investimentos em desenvolvimento, né, de tecnologias de informação, até no sentido de sobrevivência, né? Porque até pouco tempo atrás, 5 anos atrás, aqui dentro do estado do Paraná, nós não tínhamos um microcrédito como um produto ofertado por outras instituições do sistema financeiro, inclusive as cooperativas, né? Então, mais do que agilidade, mais do que resposta que nós temos que dar em processar, entregar rapidamente linhas de crédito, nós temos que evoluir, desenvolver as plataformas digitais até por concorrência das fintechs, cooperativas e assim por diante. Em relação ao segundo ponto,
O Estado do Paraná ele vem promovendo investimentos importantes. Nós teremos agora, em 2022, um novo processo de concessão rodoviária. Isso vai ensejar, sem dúvida, muito investimento na modernização da nossa grande malha viária. Nós estamos investindo também bastante no modal ferroviário, no sentido de ligar o Paraná, principalmente ao centro-oeste e aos nossos portos, principalmente de Antonina e Paranaguá. Nós temos obras também importantes acontecendo nos nossos 2 portos, talvez no 3º porto seja viabilizado aqui no nosso estado. E a Fomento Paraná, ela está plenamente associada às estratégias de desenvolvimento como resposta da pandemia e também como parte do plano de governo do atual governador, Carlos Mascatinho Júnior. Nós estamos plenamente associados, vamos, a partir da pandemia, ofertar recursos, sem dúvida, para promover investimentos, para promover a expansão da base produtiva aqui do nosso estado. Nós lançaremos amanhã um programa chamado Banco do Agricultor, que vai ser um programa importante aqui para o nosso estado, para desenvolver a pequena cooperativa, a cooperativa familiar, associações de produtores e também, principalmente, vai ser um programa dedicado principalmente ao nosso produtor, né, do Programa Nacional da Agricultura Familiar. A Fomento Paraná vai entrar no primeiro momento oferecendo recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico para fazer subvenção das taxas de crédito, e nosso plano, o ano que vem, também entrarmos nesse segmento, oferecendo crédito agrícola, parte do Sistema Nacional de Crédito Agrícola. A Fomento Paraná é do estado do Paraná, logicamente, o estado que tem uma matriz produtiva agrícola importante, e nós ainda não atuamos nesse segmento. Queremos preencher essa lacuna também, oferecendo crédito em condições adequadas, né, que merece aqui o nosso produtor da nossa atividade agrícola. Basicamente, então, é isso que eu tenho a responder, professor Otaviano Canuto. Devolvo a palavra ao senhor, mais uma vez agradecer a oportunidade, presidente Sérgio Gusmão, de estar aqui conferenciando com vocês, levando um pouquinho das nossas coisas aqui do nosso estado. Um abraço a todos. Obrigado, Heraldo. E boa notícia dessa extensão, esse acréscimo da Fomento Paraná. Pois bem, parceiros do painel, eu achei excelentes todas as apresentações, as respostas que vocês deram às perguntas que eu fiz. E quero, antes de despedir, também agradecer aos organizadores, parabenizá-los, porque, de fato, o fórum está muito bem estruturado, com gente muito boa e com coisas importantes a serem discutidas e as mensagens. E quero também dar o meu chapéu ao jovem Sérgio Gusmão Suchodolski pelo trabalho com os 2 chapéus que ele mencionou na sessão anterior, na BDE e no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. O Sérgio pensa em termos de adicionalidade e impacto em termos de desenvolvimento, que acho que são os 2 princípios a estar presentes nas atividades de qualquer sistema de fomento como esse, do qual nós estamos discutindo hoje. Muito obrigado a todos, aqueles que estiveram conosco.